Bem-vindos ao canal, certo? Aqui é Fabiana Castelo Branco, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o tema saúde, tá bem? E o que seria saúde, né? O conceito de saúde, a definição de saúde é que saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a forma de vida e para a sua face do ciclo vital. Em outras palavras, a saúde seria a ausência da doença, aquelas pessoas que vivem totalmente saudáveis, né? E aí, quando a gente pensa no conceito de saúde pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, a gente começa a pensar em quem é saudável hoje em dia, né? Então, como é que a Organização Mundial de Saúde vê o conceito de saúde, tá bom? Para ela, a saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, não somente a ação de afecções e enfermidades, tá bom? E aí a gente pensa, quem é que vive hoje ao mesmo tempo, fisicamente, psicologicamente e socialmente bem em todos os aspectos, né? Quem hoje em dia não tem um problema financeiro, quem hoje em dia não tem um problema emocional. Então, se a gente for parar para pensar, de acordo com o conceito de saúde, hoje em dia não existem pessoas saudáveis. Aí a psicologia, ela surge com um conceito ainda bem mais amplo para a saúde, né? Para ela, a saúde pode ser definida como bem-estar biopsíquico, social, espiritual e ecológico. Ou seja, o bem-estar físico, psicológico, que seria o mental ou emocional, social, espiritual no sentido da vida, né? E a gente vai entender mais para frente, seria no sentido lá da logoterapia, no sentido, né, bem mais amplo, e o ecológico no sentido do ambiente, tá bom? E aí a gente traz um pouquinho sobre a discussão de normal e patológico do Georges Canguilhem, tá bom? Onde ele vem dizer, né, vem justamente criticar essa ideia que um estado patológico, ou seja, um estado de doença, seria a ausência desses padrões de normalidade. Né? Onde é que acontece isso? Como é que acontece isso? Como é que ele traz isso para a nossa sociedade? Né? Ele diz que quando se fala lá do critério normativo, ele diz que o estado patológico não é a ausência da norma, pois não existe vida sem normas de vida. O estado patológico também é uma forma de viver. O que é estado patológico, então? Uma norma que não tolera nenhum desvio das condições de qual é válida, mas é incapaz de se tornar outra norma. Assim, o doente é por ser incapaz de ser normativo. Né? E aí ele vem trazer o princípio de Brussais. Né? O que é o princípio de Brussais? A gente vê essa tabelinha aqui, ó, tá bom? E aí a gente vê isso aqui, os casos extremos, tá bom? E os casos limítrofes, né? E aí o que é que acontece? Aquelas pessoas que estão dentro do padrão da normalidade estão aqui, ó. Então, essas pessoas seriam consideradas pessoas normais, né? As pessoas que não estão dentro do padrão geral, elas estariam o quê? Nos casos limítrofes ou extremos. Seriam aquelas pessoas que estão nas periferias, seriam consideradas os anormais, as pessoas que não estão dentro da norma, né? E aí essas pessoas aqui eram consideradas doentes. E aí a gente pensa, né? Isso se enquadra para tudo. Na nossa sociedade, é uma sociedade, né, heteronormativa, então aqui nesses pontos, né? Se a gente vê aqui nesses pontos aqui limítrofes, estaria quem? Estaria os homossexuais, né? Nos casos extremos também. Estaria essas pessoas que não estão dentro da heteronormatividade, tá bom? Se a gente for pegar a religião, qual a religião hoje do Brasil aceita? Né? O cristianismo. Então, as pessoas que não são do cristianismo se enquadram aqui. Né? Então, aí, esse é o princípio de Brussais. E ele faz uma crítica. Como é que você vai considerar que alguém é doente só porque ele não está num nível de norma, né? O que é bastante complicado. E aí tem um filme bem interessante, que é o Clube de Compras de Dallas, né? É um filme que foi vencedor de Oscar, né? Com vários autores premiados, tá certo? E aí ele vem dizer que a saúde não seria um retorno ao estado interior, mas a aceitação de sua condição de vida, dando-lhe um novo significado, uma nova forma de se inventar e se enlaçar socialmente. Como assim? Olha só, como a gente pensa assim, a pessoa está doente, né? Vamos pegar uma pessoa que teve câncer. Então, a pessoa está doente, então quando ela ficar curada do câncer, ela vai voltar ao estado anterior, então ela estaria, vamos dizer, normal, estaria saudável. Né? Ele vem dizer que não, que a forma de a pessoa se ver saudável é a forma da pessoa se reinventar.
pessoas que têm câncer, né, se curam do câncer, e mesmo assim entram numa depressão, entram em problemas, e aí elas não se enlaçariam socialmente, não se reinventariam, elas continuariam o quê? Pelo contexto lá da saúde, doentes, tá bom? Tá bem que não é o caso, tá certo? E aí o que é que acontece? Eu sugiro para vocês esse filme, O Clube de Compras Dallas, né, que ele fala do Ron, né, que ele é um eletricista heterossexual, e aí ele é diagnosticado com AIDS, né, e aí ele fica, como eu tenho AIDS? Poxa, como é que eu vou ter AIDS se eu sou hétero, né? Uma vez que se acreditava, né, não se acreditava, né, isso aí é um estigma forte, um preconceito grande, que a homossexualidade era o quê? Problema de gays, né? A AIDS era por causa que tinha AIDS era gay, só que isso não é verdade. E aí dão a ele um certo tempo de vida e ele não aceita aquele diagnóstico, procura outras formas de vida, né? E aí ele consegue viver muito mais anos que aquele determinado pelo médico, né? Porque ele reinventou sua forma de vida, né? E aí eu lembro bem da Elizabeth Lucas, né, logoterapeuta, que ela vem trazer o seguinte esquemazinho, né? Eu acho que vocês estão vendo aí esse esquemazinho. Vamos dizer aqui. Vamos dizer que uma pessoa está bem, então ela descobre que tem uma doença, né? Então, ela tem a doença ou tem a saúde, tá certo? Não é a doença ou é a saúde que vai determinar o teu problema, é a tua forma de agir frente à doença, segundo a Elizabeth Lucas, tá bom? Olha só, vamos dizer que eu descubro uma doença. E essa doença, queira ou não, me leva a uma crise, né? Porém, se eu não me deixar levar pela doença, não me deixar levar pela crise, se eu me deixar levar pela crise, eu vou ficar o quê? Doente, eu vou entrar numa depressão, em certos problemas ou não. Mas se eu não me deixar conseguir levar minha vida de frente, então o que é que eu vou? Eu passo para um estágio de saúde. Isso ocorre também com a saúde. Se eu sou uma pessoa saudável, tá certo? Mas apesar de eu ter saúde, a saúde também pode me levar a uma crise, que me leva a um estado de doença, ou não me levar a uma crise, tá certo? Como vai ficar mais fácil? Deixa eu dar um exemplo para vocês, né? Eu não sei se vocês conhecem o caso do Fernando, ex-BBB, né? O Fernando de Pádua, né? Eu tô deixando um linkzinho para vocês assistirem um pouco da história dele. Hoje em dia ele é atleta paralímpico, né? Então o que é que acontece? Ele foi modelo famoso, participou do Big Brother. E aí ele sofreu um acidente de carro e ele perdeu a movimentação das pernas, né? E aí o que é que acontece? Vamos voltar lá pro Lucas, né? Aqui tá o caso de Fernando, ele descobre perder as pernas, a doença, né? Ele descobriu a crise, tá certo? Ele foi, apesar dessa doença, que ele perdeu o movimento das pernas, ele descobriu essa crise. Então, o que é que aconteceu? Ele poderia ficar o quê? Se deixar levar pela doença e ficar doente, coisa que ele não fez. O que foi que ele fez? Ele reinventou sua forma de viver, aceitou suas limitações, mas isso não o limitou. E aí a doença não o levou para a crise, o levou para a saúde, certo? E aí o que que acontece? Ele hoje é campeão, tetracampeão mundial, tá certo? Campeão pan-americano. E aí ele reinventou sua forma de vida. Muito linda a história desse rapaz, do Fernando, tá bom? E aí a gente entra também num conceito hoje bastante significante dentro do campo da saúde, que é a diferença entre sexo e gênero, né? Muitas pessoas acreditam, né, que quem não é heterossexual seria doente, coisa que não é verdade, tá bom? A gente vai descobrir por quê, de acordo com os teóricos que vamos estudar hoje, né? Então, primeiramente, vamos definir a diferença entre sexo e gênero, certo? Sexo é uma categoria inata no ponto de vista biológico, né? Está relacionado ao quê? Masculino, feminino e intersexual. O que é o intersexual, gente? É aquele pessoa que nasce com os dois sexos, tá certo? Antigamente era chamado de hermafrodita, que hoje em dia não se usa mais esse termo, é um termo pejorativo, a gente usa o termo intersexual, tá bom? Já o gênero, tá certo? Se relaciona ao que? Aos papéis de homem e de mulher dentro da nossa sociedade, tá bom? Como assim? Aquele papel que é de mulher, a mulher brincar de boneca, o menino brincar de carrinho, isso são papéis socialmente criados. Então, isso é uma distinção sociológica. O gênero é uma distinção sociológica, tá bom? Enquanto o sexo é uma distinção biológica. Então, a pessoa chegar assim, como muitas pessoas a gente vê aí na mídia, dizer assim, esse negócio de, né, quando a gente diz assim, rosa para menina, azul para menino, isso é o que? É o criado sociologicamente. Com isso eu me refiro a gênero,
né? Mas quando eu digo, você nasceu homem ou você nasce mulher, vocês estão me referindo ao quê? A sexo, tá certo? São coisas diferentes. E tem gente que trata como se fosse a mesma coisa, tá bom? Então, cuidado nos discursos que a gente vê por aí, tá bom? E aí a gente entra numa discussão bem ampla, que seria identidade de gênero e sua estabilidade, né? As pessoas, né, elas não nascem com a identidade de gênero. A identidade de gênero é algo que vai se criando na construção social do sujeito, tá bom? E aí tem essa chargezinha aí que eu achei bem interessante, né? E chega uma mulher e fala, você já sabe o que é? Se referindo a querer saber o sexo da criança, então o gênero, o sexo. E aí a mãe não tá preocupada com isso, ela disse, não, eu sei que é humano, né? A gente muitas vezes se preocupa com o sexo ou com o gênero e as pessoas esquecem a humanização, tá bom? O ponto que eu vou tratar de filosofia, vou deixar a descrição do vídeo nesse vídeo lá embaixo, tá bom? Então, olha só, o que é identidade de gênero? É o fruto de uma construção social da normatização de comportamentos que tem como base a divisão entre dois sexos. Né? Essa ideia de criar uma caixinha de tudo aquilo que pertence a menino, uma caixinha de tudo que pertence a menino, né? Identidade de gênero é diferente de orientação sexual, certo? O que seria a orientação sexual? É um termo que está relacionado às diferentes formas de atração afetiva sexual de cada sujeito, tá certo? Ela vem substituir esse termo que o pessoal usava de opção sexual, que hoje que a gente sabe que ninguém opta pela maneira de viver sua sexualidade, né? Viver sua orientação, certo? Ela se desenvolve, as pessoas desenvolvem sua sexualidade ao longo da sua vida, tá certo? Ela vai aprendendo socialmente, tá bom? E aí tem essa divisãozinha, né? Identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico, né? Sexo biológico existe três, o macho, a fêmea e o intersexual, que tem os dois sexos, não é isso? Tem um filme também muito bom, que eu digo para vocês, que é o XY, muito bom também, que fala da história do intersexual, Alex, muito legal, tá bom? Orientação sexual já é a forma que você vai viver. Se eu vou viver, né, vou namorar com um homem, se eu vou namorar com mulher, né, se eu vou ser homossexual, se eu vou ser heterossexual, se eu vou ser bissexual, se eu vou ser transexual, se eu vou ser pansexual, se eu vou ser assexual, porque tem pessoas também que querem passar a vida toda sem se relacionar sexualmente. Então, tem vários tipos de orientação sexual, tá certo? Já a identidade de gênero, né, tem a ver com a forma de você pensar em agir, né? Então, tem pessoas que agem, né? Tem mulheres que agem como um homem dentro de casa, trabalham, sustentam a casa, que seria o que na nossa sociedade patriarcal, né? O papel do homem. E homem que faz o papel da mulher que fica na casa, cuidando dos filhos, ajeitando a casa. Na nossa sociedade patriarcal é como posição de mulher. Porém, gente, não existe uma determinação social de como você vai agir, tá certo? Socialmente, tá bom? Como você se identifica, tá bem? E aí eu trago a Simone de Beauvoir, né? E essa famosa frase dela, né? Ela diz assim, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? A Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa francesa muito conhecida, né? Tanto porque ela está ligada à base do feminismo como do existencialismo, tá certo? Ela foi namorada de Sartre, né? Por Jean-Paul Sartre. E ela vem dizer o seguinte, por que você não nasce mulher, você se torna mulher? Você nasce fêmea, né? Porém, a posição de mulher, viver como mulher, isso se constrói socialmente, né? Socialmente você vai se construindo como viver sua forma de ser mulher, né? E lembrando, gente, que o feminismo é diferente de feminismo. Mais pra frente eu vou explicar essa divisão bem direitinho, tá certo? O feminismo é totalmente diferente de feminismo. Hoje tem muita gente que usa feminismo como se fosse feminismo, coisa que não é, tá bom? E aí entra o Freud também, né, falando um pouco sobre a questão da sexualidade, né? O Freud, né, ele provocou várias discussões, né? Ele era neurologista e ele também é fundador da psicanálise, né? A psicanálise, né, tem como objeto de estudo o inconsciente. Nas suas obras mais famosas se destaca os ensaios da teoria da sexualidade, né, o envolvimento da sexualidade na infância, né, a ideia da inveja do pênis lá, e também do complexo de Édipo, né? O Freud ele também escreveu o mal-estar da cultura, né? Ele vem dizer que a cultura ela quem causa um pouco do mal-estar no sujeito. Mas o que é que o Freud vem falar sobre a sexualidade, né?
vem propor, tá certo, que existe uma sexualidade infantil. A criança, ela passa por um período de sexualidade. Aí o pessoal ficou muito Freud, porque ele disse, não, a criança não precisa fazer sexo. Gente, fazer sexo não é sexualidade, não é a única forma de se viver a sexualidade, tá certo? E aí o Freud vem dizer isso, existem outras formas. Aí ele vem falar primeiramente da fase oral, né? Quando a criança, ela é bebê, ela sente prazer no peito da mãe, mamando. Não é só simplesmente para se alimentar, né? Ela sente prazer do consolo da mãe, do aconchego, né? E isso faz parte, tá bom? Quer ou não, de uma parte da sexualidade, que a sexualidade está ligada ao prazer do corpo. Você sentiu prazer pelas zonas erógenas, né? Qual a nossa maior zona erógena? É a nossa pele, né? O carinho você sente na pele, o beijo, o toque, né? E aí as pessoas não entenderam bem Freud porque achou que, né, que era tudo ligado à sexualidade. Logo que na época que Freud surgiu com a teoria, né? Era uma época que não podia muito se falar de sexo, era muito tabu, hoje ainda é, mas nem tanto, né? E aí a segunda fase, segundo Freud, seria a fase que ele chamou de fálica, tá bom? Não, desculpa. A segunda fase é a fase anal, tá bom? Que é onde a criança ela começa a ter controle dos esfíncteres, tá certo? E aí a criança, o que é que acontece? Quando ela é novinha, ela faz cocô, ela vai xixi, a mãe limpa, ela não tem muito controle do seu corpo. Mas no momento que ela consegue ter controle do seu corpo, ela consegue dominar seu corpo. Não, eu vou fazer agora, vou fazer depois, né? Você não comanda a hora que eu vou fazer. Isso para a criança dá uma relação de poder, dá prazer, tá bom? E aí a terceira fase, sim, seria a fase fálica, tá certo? Que é a fase onde ocorre o complexo de Édipo, né? Que é aquela fase lá onde a criança, vamos dizer, o menino, né? Lembrando a história lá do Édipo Rei, né? Que o filho mata o pai e casa com a mãe, né? Com a Jocasta. Ainda é uma história bem interessante. E aí o Freud ele vem trazer isso para a psicanálise, né? O que é que acontece? Os filhos meninos, né? Eles têm o quê? Eles têm adoração por a mãe é o primeiro amor, assim como as meninas têm adoração pelo pai, pelo sexo oposto, e começa a batalhar um pouco com o pai pela atenção. Não é que ele queira namorar com o pai, fazer incesto, né? Isso está bem claro. O que é que ele quer? Ele quer a atenção daquele ser, né? E a gente vê bastante isso, né? A criança diz, pai, mãe, não sei o quê, pedindo a atenção dos pais. É típico, né? E aí o que é que acontece? O Freud vem dizer que tem que ter um corte, né? Para que a criança saiba que há limites, tá bom? Aí quando a criança sabe que tem esse corte, o que é que acontece? Ela começa a despertar para novos relacionamentos, encontrar namorados e tudo mais. E aí sim, depois dessas fases, a criança passa pela... Chega lá no finalzinho da última fase, seria a fase realmente, tem a fase libidinal, que a criança teria o libido, teria o desejo, né? E aí Freud diz que esse libido você pode interligar outras questões, como conhecimento, outras coisas, até chegar à fase sexual em si, que seria o ato do sexo em si, né? E aí não é essa, né? Aí por que essa ideia de inveja do pênis? Porque a mulher teria inveja do pênis, segundo Freud, né? Lembrando, gente, que na nossa sociedade, a teoria de Freud é uma teoria válida para a sociedade ocidental. Uma sociedade onde o patriarcalismo, ela realmente domina. O homem teria esse papel de dominar, né? E isso foi ligado ao quê? Isso socialmente, historicamente, foi interligado ao falo. Por isso a ideia da inveja do pênis, não do órgão sexual em si, mas do que essa masculinidade representa dentro da nossa sociedade, tá certo? E aí a gente não tem muito tempo para explicar tanto, porque né, a aula realmente não é tão longa, tá bom? E aí a gente adentra nas novas teorias de hoje, as teorias queer, que baseiam-se em quê? Elas baseiam na teoria do Judith Butler, certo? E na teoria também do Michel Foucault. A Judith Butler, ela vem trazer a teoria da performatividade, tá certo? O que é que ela vem dizer com isso, né? Achei interessante, teve um tempo atrás que os evangélicos diziam porque ela era seguidora da homossexualidade, né? Que não é isso, né? Ela vem propor o quê? Ela vem dizer que existe essa distinção que a gente já fez na frente entre sexo biológico e gênero, que seria algo cultural, né? Ela diz que as categorias anatômicas, ou seja, o fato de eu ter uma vagina, eu ter um pênis, não vai determinar meus comportamentos, tá certo? Que os comportamentos eles são determinados por quê? Por comportamentos determinantes, comportamentos sociais,
não por características físicas biológicas, tá bom? Aí o Freud não, me desculpa, o Foucault, ele vem aprofundar isso no que ele tratou lá nos seus livros, são 3 livros, tá certo? A história da sexualidade. Então, o que é que o Foucault ele vem dizer? Ele vem dizer, principalmente, ele vem contribuir muito para as ciências sociais. Ele vem estudar o quê? As relações de poder dentro da sociedade. Então, ele mostra nos seus livros como o corpo humano, com o passar do tempo, ele se tornou o quê? Um espaço de diferentes modalidades de poder e saber onde se atua em cima dele, né? Entre o corpo existe o quê? Dinâmicas de dominação, normatização e vigilância, ou seja, a sociedade diz como você tem que se vestir, como você tem que agir, como você tem que se comportar, né? Se você não fizer daquela forma, você é punido, né? Isso em qualquer espaço que gente social, seja dentro da escola, né? Que roupa você tem que vestir, a farda, como você deve se sentar, como você deve se portar, seja dentro do campo médico também, né? Se você está dentro, você tem que tomar banho de leito, né? A hora que você tem que comer, então existe toda uma disciplina sobre o seu corpo. A saúde também tem isso, né? As instituições disciplinares, né, ela determina quem é o sujeito, né? São os laudos médicos, os psicólogos, os laudos periciais, entre outros, que determina sobre o corpo do indivíduo, né? Que determina o que ele deve ou não fazer de determinada forma. Isso é o que ele conceitou de macrofísica do poder, né? Isso tá lá bem claro no filme que eu falei lá, o Clube de Compras Dallas, né? Quando eles dizem como o Ron deve viver, já que ele tem 6 meses de vida. E ele não aceita aquilo e ele vive muito mais vivendo de outras formas e vive saudável, né? E aí, para a gente começar a finalizar nossa aula, né, vamos discutir um pouquinho sobre o movimento LGBT e feministas. Foi movimentos que surgiram, né, se baseando nessa luta. O movimento LGBT ele baseia na luta pela criminalização da homofobia e pelo estabelecimento de políticas públicas que promovam a inclusão do pessoal da população LGBT em projetos de combate às desigualdades, tá bom? Já o movimento feminista, ele nasceu o quê? Do movimento de igualdade do sexo. Além de ser um movimento que visava o fim desse patriarcalismo, dessa opressão do homem sobre a mulher, né? O fim da violência doméstica, entre outras coisas, tá bom? E aí, qual a diferença entre feminismo e feminismo, né? O feminismo, né, é o que? A mulher querendo se libertar do machismo, querendo direitos iguais, querendo trabalhar, estudar, querendo votar, né? E muitas das lutas dos poderes que as mulheres têm hoje foram conseguidos através do que? Dessas lutas, né, do feminismo, né? Antes a mulher não podia votar, a mulher não podia usar certas roupas, não podia estudar, né? Não podia trabalhar fora de casa, só para casa e cuidar dos filhos, né? E dentro do movimento feminista foram grandes conquistas que elas conseguiram. Hoje as mulheres podem votar, hoje as mulheres podem falar, têm direito de fala, elas podem trabalhar, apesar que em muitos cantos ainda pagam menos as mulheres do que os homens, e aí uma das lutas é receber a mesma coisa, já que desempenham o mesmo trabalho, tá bom? E aí, isso é o feminismo. Já o feminismo é algo bem diferente. O feminismo é colocar o quê? O homem numa situação de submissão. É fazer um patriarcalismo diferente. Você, em vez do patriarcalismo, criar vamos dizer, um matriarcalismo, tá certo? Seria o homem ser colocado na posição de submissão e a mulher de poder. Certo? Seria inverter esse papel do patriarcalismo. Hoje, o patriarcalismo, o que é que acontece? O homem tem o papel de poder e a mulher submissa. O feminismo, ele quer o seguinte, a mulher no papel do poder e o homem, né, no papel de submissão, enquanto o feminismo, né, ele luta por direitos iguais, tá certo? Então, hoje, gente, a gente fica por aqui. Até mais. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom?